Salve, salve amigos da Loteca, chegamos com mais um vídeo do canal Log Loteca para os 14 palpites do concurso da Loteca 1051. Agradeço a você que chegou em nosso vídeo, em nosso canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe seu like, que não sabe o quanto contribui para o nosso humilde trabalho aqui na plataforma. Então, sem mais delongas, vamos aos 14 jogos. Como de costume, a caixa coloca sempre um jogo equilibrado, um jogo difícil no jogo 1. Porém, sabemos que o Fluminense está em melhor fase em relação à equipe do Vasco da Gama. 1,66 a cotação para a vitória do Fluminense, em vez de Fluminense favorito, com 57% de probabilidade para uma coluna 1. E eu vou de Fluminense, coluna 1 no jogo 1. Jogo 2, Cruzeiro e Santos. A equipe do Cruzeiro tem 53% de probabilidade para vencer o jogo, segundo dados estatísticos analisados lá do site Arena do AZ. 1,80 na Bet365 é a cotação do Cruzeiro. E eu também vou de Cruzeiro para vencer. Outra coluna 1. Coluna 1 no jogo 1, Fluminense. Coluna 1 no jogo 2, Cruzeiro. Tombense e Avaí. Confronto equilibrado, como todos os confrontos da Série B do Campeonato Brasileiro. Um confronto difícil de analisar prognósticos. Vamos aqui às cotações. 2,05 para o Tombense, 3,20 para o empate, 3,80 para o Avaí vencer fora. Coluna 1, 46%. Coluna do meio, 29%. E coluna 2, 25%. E eu vou de 29% na coluna do meio. O meu palpite para o jogo 3 da Loteca 1051 é empate, coluna do meio. Mirassol e Vila Nova. A equipe do Mirassol tem 2,05. A equipe do Vila Nova tem 3,75. Para o empate, 3,25. 46% de probabilidade, coluna 1. 29 é do meio e 25, coluna 2. Confronto equilibrado. Porém, eu vou de Mirassol, coluna 1 no jogo 4. O jogo 5 é o jogo da Chapecoense contra a equipe do Novo Horizontino. A equipe da Chapecoense não vem bem. Está pagando 2,37 para vencer o jogo. 3,10 para o empate, 3,20 para o Novo Horizontino. E para este confronto eu vou de empate, coluna do meio, ou Novo Horizontino, coluna 2. Marcando assim o nosso primeiro duplo. América Mineiro e Cuiabá. Eu vou de América, coluna 1. 1,72 é a cotação para a vitória do América. 55% de probabilidade para uma coluna 1. Jogo 7, Ponte Preta e Ceará. O Ceará aí super motivado, ressaca campeão da Copa do Nordeste. Eu vejo a equipe do Ceará uma melhor equipe técnica. Nós acompanhamos de perto, a equipe do Ceará é bem melhor que essa equipe da Ponte Preta. Como ainda não joguei coluna 2, eu vou de coluna 2 aqui no jogo 7. Ceará com 33% de probabilidade e 2,87 de cotação. Apesar da Ponte Preta ter uma cotação menor, 2,55 e 37% de probabilidade para a Ponte Preta vencer o jogo. Porém, não descartem um empate neste confronto não. Vai ser um confronto difícil. Porém, como eu gosto sempre de jogar coluna 2 aqui no jogo 7, parece de prática os clubes cearenses caem sempre aqui no jogo 7. Eu vou de Ceará, cravar seco, coluna 2. E o jogo do Atlético Paranaense contra o Flamengo, eu não vou ficar em cima do muro e vou cravar coluna 1 Atlético Paranaense com 33% de probabilidade. Jogão de bola contra a equipe do Flamengo. O Flamengo com 39% de probabilidade para vencer o jogo e a cotação de 2,40. A cotação para o empate, 3,40. Vamos para o jogo 9, Bahia e Coritiba. Bahia 1,75, 3,60 para o empate, 4,50 para a equipe do Coritiba. Neste Campeonato Brasileiro, eu assisti 2 jogos completos da equipe do Coritiba e não gostei do que vi. Vejo a equipe do Bahia como favorita para este confronto. Então eu vou de Bahia no jogo 9, coluna 1. Jogo 10, São Paulo e Internacional. Aqui é um confronto embaçado, um confronto difícil. E eu vou abrir um duplo. Eu vou de vitória do São Paulo ou vitória do Inter, coluna 2 ou coluna 1. 1,95 para o São Paulo, não sei não, hein? Até o empate, eu posso até perder o meu duplo. É um duplo altamente arriscado. Coluna 1 ou coluna 2. Deixando aqui a coluna do meio como segunda opção. Segunda ou terceira, né? Segunda porque eu vou jogar um duplo. Mas para quem vai escolher um palpite simples aqui no jogo 10, é uma boa opção para o empate. Porém eu vou arriscar duplo no jogo 10. Jogo 11, Botafogo e Atlético Mineiro. Eu vou de Galo. Outra coluna 2, seco.
2,80 e 34% de probabilidade. Apesar do Botafogo ser o líder da competição, mas eu vou arriscar mediante o equilíbrio na loteca e, como diz a frase, time que mais ganha, mais próximo está da derrota. Então eu vou de Atlético Mineiro, coluna 2, não descartando aqui uma possível vitória do Botafogo. É só meu palpite e a minha estratégia de jogo. Jogo 12, Goiás e Palmeiras, Palmeiras, coluna 2, com 54% de probabilidade e 1,75 de cotação. A cotação para o Goiás bastante alta, 4,50. Acredito que o Goiás não vai vencer a equipe do Palmeiras e 3,75 para o empate. Grêmio e Bragantino. Aqui sim eu vejo favoritismo para a equipe do Grêmio. A equipe do Bragantino oscila bastante. 1,83 para a vitória do Grêmio, 3,50 para o empate e 4,33 para a vitória do Bragantino. 51% de probabilidade para o Grêmio, 27% para o empate e 22% para o Bragantino, coluna 2. Para finalizar a loteca 1051, vamos para o jogo do Sport Clube do Recife contra a equipe do Guarani de Campinas. A equipe do Sport é favorita na cotação de 1,66, 3,50 para o empate, 5,50 para a equipe do Guarani. Para este confronto eu vou de empate, coluna do meio, e prestem atenção, Guarani, coluna 2, vou arriscar uma surpresa no jogo 14 para finalizar os nossos 14 palpites. Então vamos aqui, Fluminense, coluna 1, Cruzeiro, coluna 1, Tombense e Avaí eu fui de empate, Mirassol eu fui de Mirassol, Chapecoense, Novo Horizontino eu fui de empate, Novo Horizontino, eu fui de América Mineiro, coluna 1, eu fui de Ceará, coluna 2, eu fui de Atlético Paranaense, coluna 1. Eu fui de Bahia, coluna 1, São Paulo Inter, eu fui duplo aberto, São Paulo Internacional, Botafogo e Atlético Mineiro, eu fui de Galo, coluna 2, Palmeiras, coluna 2 no jogo 12, Grêmio, coluna 1, empate ou Guarani, coluna 2. Fechando assim os 14 palpites do canal Log Loteca. Agradeço a você que esteve conosco até o final do vídeo. Obrigado pela sua presença, pela sua paciência. Fique com Deus. Até o nosso próximo encontro. Valeu!